Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Multitude Especial. Hoje estamos com uma presença ilustre, Rafaela Gontijo, founder da Nu Alimentos. Ela vai falar um pouquinho de alimentação, crescimento, Series A, investimentos e um pouquinho de como ela saiu da vida empresarial e resolveu entrar nessa loucura que é empreendedor. Seja bem-vinda. Obrigada, Cássio. Valeu, pessoal. Vai ser bem legal essa conversa. Rafa, então, eu queria que você contasse um pouquinho. A gente sabe que você teve uma vida antes da Nu, na Johnson & Johnson e tal. Eu queria que você contasse um pouquinho de como foi essa tua trajetória, um pouco antes da Nu, e o que você fez, como que surgiu a ideia de montar a Nu e você largar essa carreira e tal, nesse momento que a gente está vivendo do mundo. Legal. Então, eu sou mineira do interior e acho importante dizer porque eu fui muito longe para depois voltar às minhas origens e meu pai sempre falava isso, que a origem é o destino, né? Então, eu tive que sair do interior para depois voltar para o interior com a Nu, mas quando a minha última passagem antes de empreender, eu era trainee da Johnson & Johnson e já estava olhando para o mercado de bens de consumo e já estava vendo, isso é 12 anos atrás, já estava vendo o consumidor querendo produtos novos, da nova geração, e a maioria das marcas que tinham eram as marcas, né, multinacionais. E aliou a isso ao fato dos meus pais, eles moram na fazenda até hoje, né? Então, eu voltava da fazenda para cá, como uma boa mineira, com banha de porco, ovo, jabuticaba, doce de leite e pão de queijo. Então, eu trazia ali minha... Mini compras. Exatamente. E aí, os meus amigos em casa, eu sempre recebi muitos amigos em casa, falavam, nossa, esse pão de queijo é maravilhoso, o que ele tem de tão diferente? E eu falei, cara, não tem nada demais, assim, é um bom pão de queijo feito com queijo artesanal de leite cru, um bom polvilho, né, um bom ovo caipira. E aí comecei a me interessar por esse mercado e fui ver o que aconteceu com o pão de queijo. Pão de queijo, longa história curta, é uma receita brasileira que começou no século XVIII, nas fazendas de Minas. Muito provável pelas mãos de uma africana escravizada, que era quem ficava nas fazendas dessa época. A gente usava a farinha de trigo de Portugal, ela tirou isso e botou o polvilho, que é a base da culinária indígena, que é nossa, né, a rainha do Brasil, que é a mandioca, misturou aquilo ali tudo numa gamela e fez o pão de queijo. Num dia santo, porque essa mulher, ela precisa ser, A gente não sabe quem foi que criou o pão de queijo, mas com certeza foi um dia santo. E de lá para cá o pão de queijo saiu, então, das famílias. Tem essa guerra se foi em Goiás ou se foi em Minas Gerais. Como eu sou mineira, eu puxo aqui uma sardinha que foi em Minas. E aí, essa receita foi passada de geração em geração até que ela virou industrializada. Então, ela chegou nos supermercados dando mais acesso, né? Popularizou muito o pão de queijo. Hoje é um mercado de seus 2 bilhões, no mercado de varejo é uns 800 milhões. Só de pão de queijo, é isso Só tudo? de pão de queijo. E a gente não consegue medir muito o food, mas o varejo são uns 800 milhões de vendas de pão de queijo por ano. Então, é um mercado muito grande e eu sentia que tinha... É uma paixão nacional o pão de queijo e que tinha espaço para uma marca nova, né? Que trazia, talvez, ingredientes mais artesanais, uma marca mais jovem. E aí, loucamente, pedi demissão da Johnson. E desculpas também por investiram em mim como trainee, tô indo embora. E comecei na cozinha da minha casa. Com uma batedeira emprestada da minha sogra, porque eu não tinha batedeira. Ainda não tenho, inclusive. E fiquei fazendo pão de queijo para vender na feira. Então, a Nu começou dessa vontade de fazer esse pão de queijo. Aí, bom, um pouco da marca, né? O meu marido é designer e um dos meus sócios é redator, que adora o universo mineiro, mineirês, por isso que ela chama Nu. Nu é uma expressão mineira, que é tudo que é bom demais. Mineiro, como fala, nu, bom demais, que é diferente do nó, bem diferente. E aí a gente começou a marca, assim. Hoje, eu queria que você falasse um pouquinho. Você pegou a gente estava conversando antes, e falar um pouquinho do mundo em si, do mundo das transformações da comida de verdade, falar um pouquinho disso, da linha, além do pão de queijo, eu sei que a gente está mostrando aqui, tem a pizza e tem mais produtos, eu queria que você falasse um pouquinho disso, e uma expectativa aí do mercado para a Nu. Eu acho que a gente, quando... Bom, a Nu tem
mais de 10 anos, né? Então, a gente começou na feira, na junta local, essas feiras mais aqui do Rio. De bairro. De bairro. E era um movimento contra a cultura, né? De você falar, cara, dá para fazer comida de uma outra forma. E naquela época era muito difícil entrar em supermercados. E aí depois a gente entrou nos mercados. Então hoje a Nu é uma marca de comes saudáveis, que são indulgentes, práticos, mas no final do dia são saudáveis. E a saudabilidade ela acabou sendo muito desvirtuada pelo mercado de wellness, né? Então a gente acredita que o saudável são ingredientes que a sua avó reconhece como comida de verdade. Então são ingredientes simples. E quando a gente olha, né, pro o que a gente faz, a gente faz produtos congelados, snacks, né, na maioria saudáveis. Mas o como a gente faz, que eu acho que é a grande mudança de paradigma, né, que é uma forma de escalar impacto, ou de tentar escalar impacto. Eu brinco que igual as grávidas, né, que tem as gestantes, tem as tentantes. A gente é uma empresa tentante, a gente está tentando fazer uma tese, né, de escalar sem ser aquele case de ela começou no meu bairro, cresceu, vendeu para uma multinacional e perdeu tudo que tinha no início. E é um desafio árduo você escalar com ingredientes artesanais, com pequenos produtores na cadeia. E é isso que a gente tenta fazer, o como ligeiramente diferente. Hoje, fazendo uma pergunta, já que você mencionou, você já teve proposta de multinacional para comprar? É engraçado isso, porque a gente volta e meia recebe, acho que depois da rodada de captação, a Nu ficou mais no mundo do venture capital, do private equity, né? Ficou mais conhecida, assim, como uma startup. E muita gente configura a gente como food tech. E a gente fala que a gente é uma food tech caipira. Se for para usar food tech, que a gente põe o caipira no meio. Mas a gente recebe com frequência ligações, a gente sempre faz as reuniões, eles geralmente não abrem quem de multinacionais olhando para o mercado de wellness. A gente recebeu semana passada de uma multinacional olhando para o mercado infantil. Mas a gente ainda é muito pequeno, então acho que isso pode ser um caminho natural, mas a gente ainda tem uma longa trajetória pela frente. E com relação aos produtos, hoje tem o pão de queijo, a pizza... Hoje, a gente tem, né, dentro do pão de queijo, tem o pão de queijo tradicional e os tamanhos grandes, que foi o que eu trouxe aqui, que não que evaporou, o pessoal comeu tudo aqui, o pessoal da gravação, da outra gravação. Sim, fez sucesso. Esse é um produto que a gente vende no food service, nas cafeterias, e não está no supermercado. E eu tô querendo levar ele para o supermercado, porque eu acho que tem uma bosta legal de você ter um pão de queijo grande, Sim. rechear, né? Então, quem sabe surgiu hoje essa ideia aqui e a gente Eu lança. acho que teve, eu não lembro se uma antiga, uma rede... Não, a Forno é teve uma antigamente que a gente tinha muito rechear o pão de queijo, que meio que eu não tenho visto mais, tem um tempo, meio que sumiu. É o que a gente estava falando um pouco. O mercado ele tem uns ciclos. E o pão de queijo, apesar dele ter ganho um mercado gigante, algumas coisas dele, eu acho que por causa do wellness, dessas coisas, não vamos comer isso, porque pode ter aquilo, eu acho que deu uma meia desaparecida, mas eu acho que é uma área, rechear ele com algum tipo de recheio diferente, e vocês ainda têm esse lado caipira, pode ser recheio de goiabada. Não, em Minas, eu vou te falar, essa tendência de rechear pão de queijo continua firme e não, forte sim, na fazenda. Você põe a pelotinha ali dentro e vai embora. Porque mas vocês têm essa... O mineiro tem isso, a comida do mineiro é toda... É diferente, né? Sim. Eu gosto muito de Minas, por sinal. Nossa, a melhor comida que tem, né? Bom, enfim, e aí de portfólio, né? Então a gente tem a linha de pão de queijo, que são pães de queijo tradicionais, pão de queijo colorido por natureza, que é feito com beterraba, cenoura e cúrcuma. A gente faz o suco desses tubérculos. E a pipoquinha de pão de queijo, que é o produto que a gente lançou esse ano. Já chegou muito bem, ele representa já 15% das nossas vendas. E a gente fez licenciado com o Chico Bento, né? Eu fui encontrar com a Mônica lá
na turma da Mônica, para trazer a Mônica, e ela falou, pô, mas faz muito mais sentido você colocar o Chico Bento, que é o nosso herói caipira. Então, a gente tem essa linha de pão de queijo, tem os snacks de tapioca, que é dadinho de tapioca e palitinho de tapioca, que a gente tem a assinatura do criador do dadinho, a gente não sabe quem criou o pão de queijo, mas quem criou o dadinho é o Rodrigo Oliveira do Mocotó, então ele foi na fábrica, fez a receita e assinou pra gente esse produto. E as pizzas de pão de queijo, que hoje são os produtos que mais vendem dentro do portfólio. E a gente também faz tapioca, a goma de tapioca. Então, todo o portfólio é à base de mandioca, né? A gente se apaixonou pela mandioca. Todo mundo fala, pô, mas é de mandioca, mas tem uma vaquinha? Porque é esse universo caipira, né? A gente quer encurtar essa distância da fazenda para a cidade. E usando mandioca, usando muitos lácteos também. E descobrindo esses produtos. Existe uma vontade de ampliar os produtos? Ah, sim. Ano que vem a gente vai fazer alguns lançamentos bem legais. A gente, nos últimos 2 anos, vem investigando muito quais outros produtos que a mandioca pode dar. E chegamos em algumas receitas e produtos, categorias que vão vir ano que vem. E, enfim, vontade não é o que falta, né? De trazer produto para a gôndola. O outro lado que eu queria falar um pouquinho, a gente conversou um pouco dessa parte de investimentos. Você é público, você recebeu um investimento aí de 20 milhões de private equity. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa transação e desse movimento das empresas hoje, que muita gente está saindo de empresa para criar alguma coisa com mais propósito. E tem o outro lado dos private acreditar nesses produtos que vêm das pessoas, como um propósito daquilo que você quer imprimir na vida de todo mundo, como você teve na sua. E falar um pouquinho de como de alguns passos, que todo mundo sabe que é difícil. A gente fica ali na ondinha, remando, Contra tempo. a maré. Isso aí. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que está escutando a gente. Eu acho que, com certeza, né? Eu já empreendo. Eu sinto que a dedicação que eu tenho com a Nu, ela é a mesma desde quando a gente estava na feira até hoje, né? Mas fases sempre passaram. E a fase de rodada de captação é a fase mais complexa, com certeza. Porque é um jogo. E tem gente que sabe jogar bem esse jogo. E tem gente que, igual eu, chegou de paraquedas querendo fazer uma rodada muito grande. Então, quando a gente decidiu fazer a rodada, a gente tinha acabado de fazer a fábrica, que a gente fez com capital próprio, ela estava funcionando e a gente tinha uma capacidade produtiva 80% ociosa, né, do que a gente construiu. E construir marcas de bens de consumo no Brasil é muito difícil, principalmente a nossa que é congelada, porque eu não tenho e-commerce. Então, muitas marcas novas, essas DNVBs, elas foram muito para vou ir para o mercado digital, influenciador, e vou lançar no meu e-commerce. A gente precisa ir para ponto de venda. Então, hoje a gente tem 2.000 pontos de venda que cada um foi aberto numa reunião, sentado ali no olho, assando pão de queijo, air fryer, queima, ela era 220, a tomada era 110, assim. Então, esse processo de crescimento, ele é um processo que ele pode ser muito moroso. E a gente sempre acreditou no potencial da marca de chegar rápido nos lugares, porque tinha essa lacuna de mercado. Hoje, né, o mercado de congelado, ele é muito voltado para ultraprocessados. Então, a gente falou, cara, vamos dar um punch mais rápido, acelerar esse processo que talvez a gente iria, né, chegar em 10 anos em menos tempo. E aí a gente foi fazer a rodada. Então, a rodada ela foi feita com fundos de impacto, que era quem entendia a nossa tese, porque quando a gente foi fazer, 2022 foi quando a gente começou a rodada, o hype era o plant-based, era os veganos. Então, ninguém entendia o que a gente falava. A minha logo é uma vaca. Eu estava na fazenda, né? Assim, tudo meu tudo nosso é muito caipira, assim, muito de roça. E a galera estava querendo descobrir quem ia inventar a próxima carne de laboratório. E, nesse período, a gente teve que ficar muito forte a raiz, assim, essa coisa da origem ao destino, né, para não pivotar e não virar e falar assim, vou lançar um pão de queijo vegano, vou lançar agora, por exemplo, do wellness, né, vou lançar um produto que tenha proteína, porque manter o propósito mesmo que vocês começaram. E também não ser tão seduzido pelas ondas, porque as ondas no sistema alimentar, volta e meia, elas caem, né? Lembra da história do ovo? Ah, o ovo pode... Não, agora não pode mais ovo. Não, agora pode ovo. Então, existe esse lugar cíclico e a gente sempre voltou para
receita de vó, fazenda, antiga, não tem erro. Quando você olha para a natureza, você olha para tudo que é criado numa simbiose muito forte entre a natureza e o homem, né? No caso, a gente olha muito para gastronomia feita a partir das mulheres, aquilo ali era o que dava sustentação nossa. Então, quando a gente foi para a rodada, a gente falou, cara, é isso que a gente é uma empresa de impacto que está tentando fazer esse processo de crescer e gerar impacto positivo no ecossistema. E aqui no Brasil a gente não encontrava muitos fundos que estavam entendendo ou afim dessa tese. E aí a gente encontrou um fundo canadense, que já está há mais de 20 anos no mercado, que é a Eco Enterprises Fund, que foi quem fez o cheque maior, o cheque de 15 milhões. E aí depois a gente teve que captar com fundos brasileiros. E foi uma jornada. Os outros 5, acabou que você foi caminhando até juntar os 5. Até eu juntar uns 5. Então, a gente tem fundos de investidores anjo, principalmente, que, no final das contas, foi uma experiência muito interessante, porque a ICO, ela traz muito essa coisa de quem liderou, dos números, da performance, né, do processo, da governança, que foi muito boa para a Nu, e os anjos, muito do... Rafa, o que você está precisando? É um misto, tinha 2 empresas em uma. Eu acho que esse mix de você fazer com venture capital tradicional, né, de impacto, e com fundo de anjo, para a gente foi muito legal. Como é que é essa relação? Como é que você vê a relação do antes, no momento que você estava tocando a empresa sozinho, e depois nesse momento que entrou esses privates? E qual tipo de mudança que um empreendedor que nem... Eu vou pegar você como exemplo, que você falou assim, eu vim de uma coisa que eu construí com a grana nossa, do meu suor, e depois entrou isso aí, que é a maioria das pessoas no Brasil, que é o que, eu começo meu negócio ali e vou fazendo. Como é que é essa transição ou essa mudança numa empresa quando você recebe... que nem você falou, um fundo de impacto, um ali cobrando muito número, entrega, o outro querendo te dar, não, vai, segue nisso, e mais os seus sócios normais. Como é que é esse movimento? E ainda manter uma guinada do que você quer do teu produto e buscar o crescimento que é sustentável e tal, que é tudo que é o projeto da Nu. Sim. Eu acho que tem várias mudanças quando você é investido, né? Mas, para mim, a que foi mais fácil, assim, de dizer, é a quantidade de pessoas que a gente conseguiu trazer por causa desse investimento e o nível das pessoas. Então, hoje, o meu time... a Nu não estaria onde ela está sem esse time. São pessoas que são extremamente engajadas com o projeto, né? Com essa tese que a gente está criando. E são pessoas que vieram depois da rodada, porque antes eu não conseguia trazer elas, né? Então, eu acho que essas pessoas, elas sustentam as pessoas que estão embaixo, que sustentam as pessoas que estão embaixo, que, na verdade, na Nu a gente é muito... não tem muita essa coisa hierárquica, né? Porque é uma empresa menor, então todo mundo tem acesso. Mas esse time, ele foi sustentado por pessoas que eu só consegui trazer depois da rodada. Então, acho que as pessoas foi muito emblemático, assim, após captação. E os acessos, né? Eu acho que hoje em dia... Eu venho do interior, eu venho de uma cidade pequena, né? Patos de Minas é uma cidade grande, em propósito, em cultura, em pessoas, agronegócio, berço agronegócio. Eu lembro só do Gustavo Lima. Quando fala de Patos de Minas, eu lembro dele. E eu nem sei se ele é de lá, sabia? Não, mas eu não sei se ele é de lá, mas ele falava muito de Patos de Minas. Ele foi porque tem a festa do milho. Então, ele sempre falou muito de lá. É uma cidade muito interessante e é onde é a fábrica, né? Tanto é que a gente... É em Patos de Minas. É em Patos de Minas. Só para você ir lá visitar toda... Volta e meia, você vai lá e Semana visita. que vem, estou lá visitando. Mas onde que a gente estava? Você contando de trazer as pessoas que podem ajudar no negócio depois do investimento. Exato. Mesmo você considerar sendo caipira. Lembrei essa história do interior. Então, assim, eu venho do interior, eu não tinha acesso a pessoas, né? A pessoas do Rio, São Paulo, do eixo, onde os negócios acontecem. Então, quando veio a rodada de captação, como veio muito investidor anjo, hoje, com um telefonema, a gente encontra a pessoa que a gente quer. Pode ser que a pessoa não queira atender, mas possivelmente ela vai... Mas você chega nela. Eu chego nela. Então, acho que, além da expertise dos anjos, que estão... Né, o anjo, ele coloca ali
25, 50 mil reais na empresa, não é um cheque grande. Mas para ele pode ser, porque ele pulveriza, mas mais do que colocar o cheque, eu acho que o anjo, ele entra com uma vontade de colocar naquela empresa, talvez, o que ele não consegue na empresa que ele está, na multinacional, no negócio tradicional. Até porque os 50 mil numa empresa grande não é Né, não é nada. Não é nada. Mas aqui ele consegue ter voz. E eu acho que isso é uma coisa que a gente, desde que a gente foi investido, a gente faz muito, que é escutar. Acho que esse poder... Também, não é uma empresa feminina, a gente não falou sobre isso, mas mais, quase 80% do time são mulheres. Quantas pessoas tem lá hoje? 50 pessoas. Pô, já tem um tamanhozinho razoável. Razoável. Não, hoje em dia que tem empresas como NVIDIA, que com 60, 50, são empresas grandes. Então, o mundo, assim, eu entendo que quando a gente está falando de produto é um pouco mais complexo. Porque tem um pessoal de você tem fábrica, fábrica, você tem tudo isso. E é o que você falou, você tem 3 mil pontos, eu acho que é um movimento. Você vai ficar apenas um tempo nisso aí, funcionando, porque você vai começar a crescer e tem demanda. Sim. Mas quando você fala que é esse lado feminino, é que você sempre buscou essa essência na Nu. Na essa verdade, essência das mulheres. eu acho que tem uma coisa, assim, Cássio, que a gente... hoje, o modelo de negócios, como ele foi estruturado, ele foi estruturado em cima de uma versão, de uma ótica muito masculina, porque eram quem estavam à frente dos negócios. Foi o que foi. E tiveram outputs incríveis e formas de gerir negócios incríveis que a gente usa muito dentro da Nu. A gente tem homens maravilhosos também. Mas você tem poucos casos de marcas de bens de consumo que tiveram uma tese e um olhar muito feminino a partir de mulheres. Então, é um experimento. Tem coisas que são muito boas, tem coisas que são ruins. Então, acho que a Nu ser esse experimento de como que a gente é uma marca que a espinha dorsal, ela são mulheres e que estão produzindo produtos para mulheres, né? Porque a shopper no Brasil são mulheres. O que acontece a partir daí? Então, experimento. Tem muita coisa que acontece a partir daí. Não, acho que a tendência é vocês acertarem mais ainda, porque você querendo ou não, está fazendo... Não, mas você tem a tendência que você está fazendo um produto para você, né, você mesmo. É diferente, é o que você falou, por mais que o homem está muito tempo num lugar lá, que é o lugar de produzir e fazer isso, ele veio na história, querendo ou não, tem coisas que até hoje a gente olha e fala assim, a gente não entende. Tu olha assim, pô, por que a mulher escolheu isso? Você fica um tempo assim, pô, mas ela não consegue, é um negócio que não dá. E aí, isso você tem que trazer alguém para... intuição, né? Tem muita intuição também na gestão feminina, que não dá para você colocar num PPT e num KPI. Às vezes está mais de dentro. Pegando esse outro lado, eu queria que a gente falasse um pouco de um tema que a gente estava conversando antes de gravar, que seria esse movimento da comida de verdade e de como isso está dividindo um pouco com o wellness, porque existe o wellness, que é o que a gente fala, é o movimento de esporte, de outras coisas, também, eu acho que puxa um pouco mais alta performance em si, e tem um movimento da comida de verdade que eu acho que são separados. São. Então, eu queria que a gente... Qual dos dois? Então, qual que você quer começar? Não, você pode começar com o que você achar mais... Deixa eu falar qual do performance, que eu andei refletindo sobre isso hoje. Eu acho que teve uma confusão ou um caminho que a gente escolheu enquanto sociedade, enquanto mundo dos negócios, de definição do sucesso. E eu sinto que a gente está num bom momento para repensar isso, porque o sucesso ele foi muito aliado a faturamento, pontos de venda, time, né? Muitos números de expansão, que é aquele paralelo que eu te falei do iceberg, né? Que é o que você vê para cima, né? E a parte de baixo. E a parte de baixo, como é que você sustenta isso? Então, eu participei de um talk com o Deepak Chopra, que perguntaram para ele, o que é sucesso para você? E ele fala, sucesso é ser feliz. Então, no fim, eu acho que o sucesso no mundo dos negócios, ele ficou muito atrelado a isso, a alta performance. Então, aquele cara que acorda às 4, ele é triatleta, ele toma seu banho lá de imersão de gelo, e que tudo bem, tem gente... meu cunhado é triatleta e teve uma carreira e tem uma vida incrível e faz o que ama. Ótimo, mas isso ele faz porque ele ama. Isso não é o padrão, ele não é para marcar ou para comparar ou para ser um cara de falar que ele tem sucesso por causa disso. Então, eu acho que a gente acabou pegando... Isso é um pouco normal do mundo dos negócios, né? Acaba pegando narrativas e vai colocando dentro do bolso. E aí você olha para esse cara e você fala assim, pensando na mulher, né?
eu olho para essa pessoa e falo, cara, 4 horas da manhã, minhas filhas estão acordando porque tiveram otite ontem, e como que eu vou acordar, ser triatleta? Então, eu acho que isso acaba distanciando e gerando uma ansiedade que ela não é boa para ninguém. Então, no final do dia, eu acho que a alta performance, ela para mim, é você estar inteiro no que você está fazendo. E você não ter burnout, porque também não adianta você ser triatleta e ter burnout, e seu time está todo batendo cabeça. Mas então... você não acha que, assim, pegando esse lado feminino, eu acho que, assim, em muitos lugares, as mulheres, elas têm alta performance. Porque, vamos lá, eu tenho mãe, todo mundo tem mãe. Então, assim... Todo mundo ou é mulher ou é filho de uma, né? Não tem magia, não tem, que pelo menos eu não sei, tá? Senão depois vão falar que eu falei alguma coisa. Então, assim, quando você pega a mãe, por mais que a gente reclame, tem isso tudo, ela é a mãe, ela é só... E a mãe é uma profissão que é 24 horas. Como a maioria... Eu não tenho filho, mas a maioria das mães que eu converso, elas dizem que depois que tem o filho, nunca mais é igual. Então, querendo ou não, ela tem aquilo a vida toda. Ela tem um trabalho, ela tem mais as outros afazeres dela. Eu acho que a mulher, na maioria dos casos, ela tem alta performance. Ela só não... Como a gente foi criado num mundo, no negócio, onde sempre apareceu o homem, Sim. Ela nunca quis expor isso. E ela tem um medo de... Vamos dizer que seria parecer fraca. Sim. Ou ter uma fraqueza. Que, em muitos casos, não é fraqueza. Eu acho que são situações, que nem a gente está falando aqui, que tem tudo para todo mundo. Então, assim, ela consegue ter a rotina de uma pessoa que tem uma empresa, ela tem a rotina de uma mãe, ela faz as coisas dela e ainda faz outras coisas. Sim. Então, se você for pensar, ela tem uma rotina de alta performance, só que ela não está como padrão. Exatamente. A gente não criou assim. A maioria das mães que venceram, elas venceram querendo, que nem você falou, criar um padrão como se fosse o de homem, em vez dela ter feito assim. Não, qual o caminho da mulher? A mulher não vai mudar e parar de ter filho, senão não vai nascer mais gente. Sim. Então, isso esquece. Mas toda mulher, ela pode ter o filho e ter uma rotina. Sim. Uma rotina que eu digo assim, ser uma CEO, apesar do tempo, a gente foi evoluindo e hoje eu acho que cada um tem, é o que você falou, é um negócio de cada um. Cada um pode ser do jeito que se acha feliz. Eu vou ser CEO, eu consigo ser CEO, consigo ter minhas coisas e consigo ter uma rotina que pode ser um banho quente em vez do banho no gelo, pode ser acordar a tal hora da manhã. Aí eu acho que variando, eu acho que o que fica o reflexo e para a gente refletir é que tem várias mães que têm sucesso nas duas áreas, tanto na criação do filho quanto na área empresarial, só que ela tem medo de mostrar isso para o público. E aí não tem ninguém criando, o que a gente falou um pouquinho atrás, que é a geração atual, ela sempre busca modelos e não tem ninguém criando esse modelo para ela seguir. Por quê? Se eu pegar da minha geração, a mulher estava tentando ganhar do homem no jeito do homem. Exato. E aí ela ficava tentando um negócio que, para ela manter, realmente é complexo. Por quê? Porque não dá para comparar. Por mais que a gente queira, o pai e a mãe, eles nunca vão ser... Não dá para comparar, eles não são iguais. Eles não vão ser iguais. São complementares, né? Então, só que a gente tinha isso na cabeça de querer o quê? Não, vamos... é igual você falou, o seu CEO feminino e masculino, eles poderiam ser um modelo complementar, de você ter duas pessoas pensando, porque, querendo ou não, uma casa e tal, você tem as duas personalidades, você tem os dois jeitos. Só que a gente não externou isso para o mercado e para todo mundo. Então, hoje, eu vejo essa transformação, principalmente no mercado, que eu estou um tempinho já, mais de 10 anos. Não vamos falar a idade, para a gente não nem vamos tirar falar. A galera Gen Z da ligação aqui. E aí, o que acontece? Você começa a ver a transição, que nem você falou, de você entrar e ter muitas mulheres em várias áreas, tem outras coisas. Só que hoje ela começou a defender um pouco mais esse outro lado que antes ela não queria mostrar mas é a história do sucesso, né? De novo, acho que volta no que era sucesso. Porque, assim, todos esses indicadores de performance são muito fáceis de você colocar, né? É o Strava, é a foto do banho de gelo. Mas vai botar uma mãe que pegou uma criança com otite 4 horas da manhã e ficou ali abraçada com ela e fez o café da manhã para as outras filhas e foi trabalhar mesmo assim. Então, assim, eu acho que isso é muito difícil, são símbolos, né? A narrativa hoje, ela vai muito para esses números, para entrega, para performance, e
e eu acredito muito nesse outro tipo de sucesso. Então, acho que quando a gente tem exemplos que mostram essa quebra no código, né, é um respiro para a gente começar a repensar o que é sucesso e como que a gente pode construir profissionais mais resilientes, mais preparados e mais felizes, né? No final do dia, a gente precisa ter times felizes trabalhando em empresas. Né? Não adianta nada você estar tentando salvar o mundo se as pessoas estão todas burnoutadas. Né? Então, a gente falou um pouco de alta performance. Alta Agora, performance. A outra era comida de verdade? aí a gente vai entrar um pouquinho na transformação desse wellness com comida de verdade, que é um paralelo que a gente estava conversando antes de entrar, que o wellness está muito forte esse ano, e você também tem uma visão do ano que vem, como é que vai vir, e falar um pouco desse movimento da comida de verdade, que aqui no Brasil eu acredito que ela está mais ou menos, está meio engatinhando, lá fora ele já está numa velocidade relativamente mais rápida e mais maduro do que aqui. Com certeza. Então, só para a gente falar dos dois movimentos recentes que aconteceram na alimentação, né? A gente teve esse movimento muito forte do plant-based, que mexeu muito o mercado de venture capital de investimentos, era a nova aposta, é uma aposta que, né, eu trabalho com lácteos e a gente tem pegada de carbono em todos os produtos, então a gente sabe o tanto que a pecuária leiteira ou a pecuária é a maior ofensora para gases de efeito estufa, a gente sabe do tamanho do problema, mas quando eles colocaram toda a solução no veganismo, nos produtos à base de plantas, você acaba tirando aqueles 98% da galera que continua consumindo carne, continua consumindo leite. Então, é muito mais sobre resolver as duas pontas. Não ser radical, né? Eu acho que eu já fui vegetariana há muito tempo, eu tenho vários amigos que são veganos, eu acho que cada um tem seus princípios, suas escolhas. Mas, enquanto num viés empreendedor e de negócios, a gente precisa resolver o problema, a raiz do problema. Parte da raiz do problema é você colocando ela para uma transição. É o flexitariano, né? Você parar de consumir menos carne. Isso passa pelo caminho. Mas, ainda assim, a gente precisa consumir, né? A gente precisa produzir carne, leite e derivados. Então, como que a gente pode produzir isso de uma forma, né, minimizando o impacto? Então, a gente teve ali de movimentos, né? Não querendo entrar muito nessa área, mas a gente teve o movimento do plant-based e agora a gente está vendo o movimento do wellness ditando muito como que as empresas criam produtos. De fato, existe um movimento aliado à saudabilidade que bom, né, que as pessoas estão muito mais atletas, que as pessoas estão olhando para a alimentação, para o corpo, para a mente, né, para esse corpo holístico que existe aqui, que é corpo físico, mental, espiritual. Que bom que isso está acontecendo. Mas a gente acaba sempre indo para um raso, né? E aí as pessoas não aprofundam. Então, hoje as pessoas estão comendo menos feijão e acreditam que estão tendo déficit de proteína, quando, na verdade, não tem. O brasileiro, ele consome bastante proteína. A gente tem uma das melhores cestas básicas e comida, né? O prato do brasileiro... Comida de verdade. É comida de verdade, arroz, feijão, uma carne, legume. E aí a gente acabou indo para uma praticidade, né? Falam-se, eu não sei se essa fase é do Michael Pollan, todo mundo fala isso, né? Mas para você desembalar menos, de descascar mais. Então, quando a gente veio o movimento do wellness, teve uma coisa muito curiosa que aconteceu com a Nu. A gente vai fazer a mudança das pizzas para o ano que vem. A gente vai colocar a quantidade de proteína na frente, porque a pizza tem 24 gramas de proteína. E a gente nunca falou sobre isso. Uma dose de whey. Uma dose de whey. E a gente nunca falou sobre isso, a gente fala muito sobre indulgência, fala um pouco de sem glúten, mas no final do dia o produto tem que ser bom, você tem que comer porque é gostoso. Eu quero que você coma porque é gostoso e by the way, é saudável, as nutris olham, né, os ingredientes, quem se importa para isso, é tudo ingrediente que você sabe o que é. Mas a história é que a minha diretora financeira recebeu um vídeo de um amigo bêbado, 4 horas da manhã, em casa, olhou para a tabela nutricional e falou: Flavinha, como assim? Tem 24 gramas de proteína nessa pizza. E a gente, caraca, tem 24 horas. Então, a gente vai colocar... Pizza com whey. Exato, só que não precisa, né? Porque é naturalmente. Então, a gente vai... No ano que vem, vão ter produtos que a gente vai falar mais... os benefícios, né? Sem glúten, ingredientes naturais, tem mais proteína. Mas eu acho que esse mercado de wellness já está começando a ser saturado, já está começando a virar chacota, você colocar, né, whey em tudo quanto é lugar, tipo, proteína em tudo quanto é lugar, não precisa, né? Menos. Eu acho que é um pouco daquele tipo, basta, sabe? Então, eu sinto que o movimento, a próxima onda é contra, né? Porque sempre vem o estouro, e aí depois você vem a galera...
olhando e aí aquilo ali desce e fica num patamar mais saudável. Eu acho que o wellness veio para ficar, mas a gente vai voltar a falar sobre comida de verdade, a gente vai voltar a falar sobre ingredientes simples, porque no final do dia você está tendo a proteína, você está tendo a creatina, mas você está tendo uma série de outros ingredientes que fazem mal para o seu corpo e você nem está vendo. Então, a Nu vai se manter fiel nessa comida de verdade, nesses ingredientes mais puros possíveis, né? Você acha que essa mudança, vocês analisaram porque ela faria muita diferença na hora do consumo? Essa de botar a informação do... Ah, sim. No final do dia, eu falei, gente, eu não vou cair no wellness, mas eu não falei nada do wellness. Então, a gente vai continuar, vai colocar. Você tem que se adaptar ao que tá rolando, mas eu não vou criar um produto só por causa disso, né? Não, na verdade, você vai mudar a embalagem para informar... Não mudei nada da receita. Na verdade, é deixar em evidência uma situação que já tinha para todo mundo entender. Porque, às vezes, as pessoas compram o que nem você está falando. Hoje em dia, tem realmente um movimento para... eu preciso tomar tanto de whey, tanto de proteína, para poder bater macro e coisas disso. Só que é o que a gente estava conversando um pouco. Existem vários produtos, tipo a barrinha e outras coisas, que nem todo mundo, e nem todas as marcas, para ficar claro, porque eu acho que existe trocentas marcas, igual as bebidas que a gente falou hoje, e a gente acaba não dando conta nem de saber. Então, assim, cada uma tem o teu estilo, o que foi feito e tal. É o que você falou, são questões, primeiro, de você alinhar a sua alimentação, que a gente está buscando realmente o mercado todo como é que chama? Fazer esse movimento de utilizar mais a comida do dia a dia, não ficar preso a fast food, não ficar preso a esse sentido, mas eu acho que é um mercado que ainda a gente tem que falar um pouquinho mais, mencionar esses tais produtos que você falou, para a gente poder gerar discussão, abrir novas marcas como a Nu, pegando esse outro lado. Pegando isso tudo que a gente falou, como é que você vê 2026 para o mercado da Nu e tal, dessa comida de verdade e do crescimento? Qual é o objetivo? Ter mais pontos de venda? Hoje você tem, sei lá, 5 SKU, aumentar para 10. Tem alguma super diferença ou alguma coisa que você quer fazer que você acha que vai dar uma acelerada no movimento? Sim. Bom, a gente está vindo numa batida de crescimento muito forte, mesmo antes da rodada de captação. A Nu, nos últimos 10 anos, ela cresce um CAGR de 82%, nos últimos 5, um CAGR de 46%. Então, a gente quer continuar com esse pace de crescimento para os próximos anos. E tem uma diferenciação aí do mercado do varejo e do food, né? A gente é muito forte no varejo, fomos forte no food no começo, depois da pandemia a gente foi para o varejo, e aí agora a gente está apostando muito no food. O food são as cafeterias, as redes, né, de restaurantes, cafés, bares. Se quiser, pode falar, acho que tem um produto para a gente, o pessoal que quiser procurar. A gente faz, assim, né, por exemplo, desde Decoff, a escola, Sodexo, Sapori, GRSA, a gente faz marca própria para algumas cafeterias, então, padarias, a gente começou a entrar nesse mercado e começou a ver que esse mercado tem uma carência de inovação. Então, a Nu tem uma veia muito forte de inovação. Ano que vem, a gente vai trazer 4 produtos novos, muito focados no food, mas que também vão para o varejo. Todos à base de mandioca, todos práticos. E a gente está agora investindo em maquinário. Então, ter fábrica é uma complexidade, né, Cássia? É uma outra... Porque, na verdade, você tem mais de um negócio, né? Eu tenho alguns negócios dentro da mesmo negócio. Pegando esse lado, você vai ter esse crescimento. Você não pensa... Eu fiquei pensando que você falou... Você hoje não pensa em trabalhar esse outro lado da internet e dos influenciadores e nessa tendência com a Nu, além dos pontos de venda? Então, tem uma complexidade... Ou isso é uma diretriz? Não. Tem alguns fatores, né? Primeiro que a gente, no começo, quando começou a história dos influenciadores, a gente até fez alguns envios, seedings, mas hoje a gente tinha uma complexidade que era acesso ao produto. Eu não faço e-commerce. Então, para você comprar meu produto, como é congelado, você precisa ir no supermercado.
Então, nos últimos 2 anos, a gente pulverizou. A gente entrou, a gente tem 19 estados, mas principalmente, né, São Paulo, Rio, Sul, alguns estados do Nordeste. E aí a gente começou a dar acesso. Então, hoje, se você vê uma blogueira fazendo uma divulgação, você vai saber que do lado da sua casa vai ter o produto. Então, teve uma parte de estratégia por causa do acesso ao produto e uma segunda que a gente não é geração Z, eu me sinto uma idosa, eu não tenho TikTok, eu não entendo esse mercado e a gente ainda não soube fazer. Então, para o ano que vem, uma grande estratégia é entender como que a gente trabalha com influenciadores, mas esse nome ele me soa meio... Tá, pode ser embaixadores. Eu acho que são Pronto. guardiões da marca, assim, são criadores de conteúdo, são pessoas que têm mais voz do que a gente e que podem criar com os nossos produtos. Então, para o ano que vem, a gente já fez um roadmap que está dividido por trimestres, então vai começar pequeno e vai crescendo até a gente ter essa base de pessoas que ajudam a gente a falar sobre a marca, porque é complexo falar sobre a Nu. Tem muitas facetas que você pode falar de um pão de queijo, né? Engraçado isso. A pessoa fala assim, nossa, mas a inovação fala, nossa, por onde que a gente vai começar, né? Mas eu pergunto assim, porque eu vejo na área como a gente conversou antes, as ideias do podcast e tal, e eu vejo que a área de food, ela nesse movimento do podcast e do vídeo e tal, ela está meio devagar. Tá. Ela não soube transformar da televisão para a internet 2.0. Alguns, um ou outro saiu dessa vírgula. Marcas assim. que fazem muito bem então, isso. mas são bem poucas. Diferente do que a gente está falando. Você pega wellness, tem um monte de gente. Você pega drinks, tem um monte de gente. Bebidas, tem um monte de gente. Roupa, tem um monte de gente. Aí você fala assim, num negócio que faz parte do dia a dia. Sei lá, 98% das pessoas não vivem sem. Ela está na tua casa, todo mundo tem contato e tal. É um negócio super, ultra, mega simples. Assim, não estou dizendo que é a logística mais simples. E a gente vê algumas marcas assim, algumas não, várias, que não conseguiram ter essa entrada. Você acha que isso é pelo produto ou é pelo mercado mesmo, de ter alguma... Porque às vezes também pode ser que nem você está falando, você tem toda uma comida estraga, né? Querendo ou não, você tem essas situações de logística que é diferente. Eu pego um pote disso aqui e boto na internet, boto para entregar, ele entrega em tanto tempo, ele pode. Por exemplo, isso aqui, se eu não entregar especificamente com o tempo, ele tem um problema. Então, a minha pergunta eu fico assim, por que não tem cozinha? Por que não? Tá, eu acho que assim... Assim, na sua visão, sempre na sua visão, na minha visão. Eu acho que eu posso falar da minha realidade, que é a Nu, e queria até fazer uma previsão aqui neste podcast. Que bom, eu vou pegar esse corte aí, hein, pessoal. Eu queria fazer uma previsão, estava pensando isso ontem com meu irmão. Teve essa coisa de qual que é o funcionário mais caro, né, mais cobiçado. A gente teve aí, nos últimos 4, 5 anos, o cara mais caro do mercado de bens de consumo era o cientista de dados. Porque era aquele cara que pegava Nielsen, pegava dados de sellout, sell-in, botava aquilo tudo, fazia uma engenharia de dados, e aí veio o ChatGPT e em 1 segundo assim, ele pivotou, foi para outro lugar, mas esse era um cara muito caro no mercado. E eu acho que hoje, um dos caras mais caros, que se ainda não é, e você é essa pessoa, pode cobrar mais caro que, enfim, você merece, é quem sabe fazer edição e contar a história. Porque a história da Nu, ela está sendo vivida e construída em tempo real. Hoje, se você tiver uma câmera e for no supermercado, você vai encontrar a Shirley, que vai estar fazendo abastecimento do hortifruti. Se você for na fábrica, você vai encontrar o Douglas recebendo carretas de queijo do produtor. Então, se você tem alguém que consegue pegar isso e cortar, transformar isso em um vídeo de TikTok e viralizar, esse é o cara mais... Vai ser o cara mais caro. Então, aí eu vou te fazer outra pergunta. Você não pensou em fazer isso? Eu tô atrás dessa pessoa. Se você é essa pessoa, Rafaela Gontijo, Rafa Underline Gontijo no Instagram. Eu estou falando porque assim, a gente tem estudado muito esse mercado, não só o de food, mas o mercado da internet do vídeo, igual a gente estava falando. E uma coisa que a gente conversou muito, eu vou falar aqui, é que existe 3, 4 gerações. Eu tenho falado muito isso nos últimos
conversas que a gente teve. A gente está vivendo 4 gerações em uma. Então, ela é bem complexa. Então, para algumas gerações se manterem, a gente tem que ter a introdução da outra geração, que é o que eu acho que é, assim, eu vejo o meu propósito hoje em juntar essas gerações via podcast, via outros meios. Só que eu vou ser provavelmente o chato da galera, que eu tenho tentado aproximar algumas pessoas de alguns movimentos. E eu falo muito isso, que nem você está falando aí. Você nunca pensou em pegar assim e mostrar uma rotina da equipe nu, por exemplo? Já, mas a gente não consegue. Não, porque a gente não achou essa pessoa. Não, você não achou. Não, mas se você teria coragem de andar com sombra? Não, então, aí com sombra, tu teria coragem? Esse é o ponto. Também tem esse ponto, né? Eu, enfim, sou casada, tenho 2 filhas, e existe um lugar também de preservar. Essa é uma discussão eterna dentro da NU. Até quando eu deveria estar mais minha cara. Porque hoje em dia tem muito isso, né? A marca pessoal do fundador, ela é tão grande quanto a marca. E eu sempre fui... A Nu estava lá e eu tô aqui, assim, né? De vez em quando apareço, mas não é tanto. Mas, na verdade, o que eu vi é que eu posso ser uma das criadoras de conteúdo da Nu, mas você tem pessoas fenomenais dentro da Nu que poderiam ser essas pessoas. Então, essa estratégia para o ano que vem vai acontecer da gente gerar mais conteúdos próprios e da gente fazer esse squad de criadores de conteúdo. Então, para o ano que vem, a gente vai ver uma virada de mídias sociais. Se vai ficar bom, gente, a gente não vai saber porque eu tô atrás dessa pessoa, mas... Olha só, eu vou falar essa frase aqui, o feito é melhor do que o não feito. Mas, ao mesmo tempo, eu vou te falar que a gente cai também um dos valores da Nu. A gente tem 6 valores. Um deles é marketing que importa, né? Marketing that matters. E eu fico... Esse lixo, a história do lixo, ela é muito ligada ao sistema alimentar. 1/3 de tudo que a gente produz ao redor do mundo é jogado fora. Então, existe um problema crônico de desperdício no sistema alimentar. Para que alguém precisa de mais um videozinho do TikTok de uma marca? Então, eu fico também... Aí é uma questão que eu levo para terapia, tá? Mas eu fico muito assim... Mas você está dizendo que mais um vídeo desse, o que ele vai... O que ele impacta? Está importando? Está informando? Está entretendo? Tá bom, você fez essas perguntas. Agora, vamos lá. Você falou que trouxe um propósito novo de uma empresa que vem de uma visão feminina. Sim. Você acha que isso não importa? Sim, é o ângulo. Não, então, é isso que eu estou falando. Mas aí, na hora você acha que... Pensa nisso. Quantas pessoas, às vezes, precisavam de um estímulo como o seu, de olhar e falar assim, ela fez, se ela fez, eu consigo. Sim. Então, eu acho que... Concordo com você, eu não acho... Tem gente que faz... Vou mandar um abraço para ele, porque eu vou falar o nome dele. Paparazzo, um abraço aí. A gente não precisa de 32 mil vídeos. Ele faz isso. Ponto, é o produto dele e tal. Cada um tem Mas eu acho que no seu caso não. E quando eu perguntei do Sombra, eu acho que sim. Tem muita gente... O Sombra é o cara que anda com você o tempo todo. Eu nem sabia que isso existia. Sombra é o que, por exemplo, hoje, quando a gente estava aqui, você estava na queda de braço, todo mundo, ele estaria aqui filmando. Conta aí da nossa queda de braço, então, foi uma puta queda de braço aqui. Então, por exemplo, se o Sombra tivesse aqui, ele ia fazer esse vídeo e a gente colocar no final. Só que eu acho que, nesse caso que você e algumas pessoas falam, que a gente teve essa transformação no marketing e tudo, onde os criadores, os founders e todo mundo que é importante aparece para a pessoa ver se realmente... Por que eu acho que veio esse movimento? É porque as pessoas querem saber se o teu propósito é o que você está falando na marca. Mas esse que é o problema, né, Cássio? No final do dia, quem anda com sombra está mostrando umas sombras bem sombrias também, né? E aí está redefinindo esse conceito do sucesso. Não, é porque o sombra era para... Já diz a sombra era para ser o cara que ele pega a minha rotina, não é o montar a minha rotina. Não, mas mas entra uma egotrip, né? Pô, tô montando a minha rotina, então vou começar a acordar 4 da manhã, porque aí eu vou começar a fazer o triatlon. E aí, entendeu? Eu então, não sei. Eu ainda estou nesse processo de construção eu estou no processo de buscar um sombra. Eu estou buscando isso. Sim. Só que eu não vou levantar 4 horas, porque não é a hora que eu levanto. Sim. O sombra, quando eu vejo e o que eu acho assim, o João Adib levanta 4 horas. Só que ele dorme às 10, 9. O Mark Wahlberg tem uma rotina de 4 horas da manhã ele levanta, faz todo o negócio dele, e 8 da noite ele está. Ponto. Eu vou levantar minhas 8 horas da manhã, meu horário, e vou dormir que nem eu durmo 1 hora da manhã. O sombra, quando eu digo no seu caso, e o que eu queria dar o exemplo, que eu conheço, eu acho que são os meios, é o quê? O sombra teu, ele vai até um certo ponto. Porque eu acho que realmente isso só quem viveu vai poder falar, quem é famoso e tal.
uma coisa é você que criou a Nu e tá lá botando o seu rosto e tal. Outra coisa talvez seja o seu marido ou seus filhos, que nem sempre vão estar ali na rotina, principalmente os filhos. Eu acho que o marido, ele até vai como a gente fala, de arrasta, ele acaba sendo um colateral. Mas os filhos, na maioria dos casos, eu acho que, tanto que a maioria, muita gente tenta preservar, mesmo quem tem sombra, algumas coisas ele não vai. Ele não precisa ser 100%. Quando a gente fala desse negócio do founder e desse movimento, é das pessoas sentirem aquilo que a gente estava falando aqui. Por exemplo, você, minha rotina ontem foi o quê? Você não vai mostrar isso, mas você falar de manhã, eu essa noite virei a madrugada porque eu estava... Não, com certeza nesse é um sentido, caminho. para as pessoas, na verdade, isso é um encorajamento que antigamente as pessoas falavam uma com as outras. Só que hoje o nosso falar, ele acabou vindo para a rede social. Então, quando eu falo disso, eu vejo assim como você sendo um contraponto do que a gente quer numa nova geração. Super a gente falou, o regenerativo, não adianta eu achar que eu vou pegar a sua rotina e emplacar nela numa super diretora que está num ritmo de trabalho de 40 horas agora. Não, ela já foi criada. O reset dela foi há 20 anos atrás. Na verdade, a sua rotina a gente está tentando criar para os próximos 20 anos, ter mulheres e meninas e um monte de empresas que olham para a Nu e olham para você, Rafa, como assim, eu quero ser assim, eu quero ter minha rotina com as minhas filhas, eu quero ir na fazenda de vez em quando. Você deve conhecer a Thay Dantas. Então, ela mesmo, ela pegava e 80% do tempo dela, ela estava só falando da empresa. E aí o pessoal falou, mas eu quero ver um pouquinho. Ela falou, expor meus filhos. E eu concordo. Só que ela falou assim, eu posso dar mais 10%, que é o quê? Eu mostrar que eu vou na fazenda de vez em quando. Eu fazer... Claro, tudo que nem a gente conversou, acho que é um limite de você, que nem você falou. O cara vai, vou mostrar que ando 4 horas da manhã. Realmente, eu acho que isso, a gente está indo para um movimento que eu não sei, eu não vou falar... que nem você que é uma previsão, mas eu acho que ele vai mudar um pouco. Por quê? Porque as pessoas entraram num loop de competição, aí eu concordo, numa ego trip, de um tentar vencer o outro numa rotina louca de querer mostrar para o público, eu consigo fazer isso, consigo aquilo e tal. Só que isso vai virando um costume e depois você chega uma hora, que nem você falou, aí você tem um monte de gente com burnout. Eu trouxe pessoas de bancos grandes aqui, outras pessoas que tiveram burnout por causa desse ritmo que a gente criou. E eu acho que tudo que a gente vem falando, ele vem mostrando tanto essa parte de comer real, da gente tentar, que a gente conversou muito, dos alimentos regenerativos e criar esse ajuste em situações novas, que é plantar o que a gente quer colher daqui a 20 anos. Eu concordo 100%. Eu acho que seria muito bom ter mais vozes ganhando destaque, mas... Mas o meu, ela vai falar, mas o dela ela só vai começar em 2030. Não, mas eu acho que para a gente poder mudar essa narrativa, a gente precisa mostrar, você falou do real, você falou a palavra real. O que acontece nessa mudança de paradigma de como que eu faço a gestão da Nu e como que meu time faz a gestão da Nu e como que eu, enquanto empresária, administro essa vida, né, de empresária, de mãe, ela está no mundo real. Então, ter uma sombra atrás de mim me mostrando a rotina, quando eu estou fazendo minha respiração e olhando, abraçando uma árvore no Jardim Botânico, me parece desconectado. E eu não sei como resolver isso ainda. Pode ser que algum dia a gente consiga resolver eu abraçar a árvore e sentir essa conexão profunda com a natureza que me nutre e, ao mesmo tempo, conseguir mostrar um vídeo para que isso inspire outras pessoas a fazerem o mesmo. Mas eu ainda não vejo como resolver esse problema. E sobre a questão da exposição da família, cada um tem um jeito, Sim. né? Mas eu tenho uma preservação muito grande das minhas filhas. Então, assim, eu acho que quando elas tiverem 18 anos e puderem escolher se elas querem ou não aparecerem, elas vão escolher. Mas eu não quero impor que elas sejam pessoas que estão, né, nos vídeos sempre. Não, enfim, isso aí é uma todo decisão. mundo puxa. Mas voltando ao seu argumento, eu não tenho dúvida de que isso seria bom para o ecossistema, né, ter mais vozes assim, e 2, eu não tenho dúvida que seria bom para o negócio. Mas eu acho que é isso. Qual que é a sua borda, né? Eu sinto que
que essa definição do sucesso, muitas vezes o empresário, ele colocou, o empreendedor, ele colocou o sucesso do negócio ou a fama do negócio acima da vida pessoal. E, no final do dia, é um caminho de sempre voltar, né? Até onde você vai, até onde você puxa. Mas, nesse momento, com parcimônia. Então, a gente já convenceu. A gente vai só cobrar em 2026. Sombrinha andando atrás cobrar de mim, saindo aqui de Jacarepaguá. Cobrar o sombra dela, mostrando a rotina e tal, desde que respeite 30% do horário dela. Pegando uma coisa que a gente começou falando lá atrás, por que você acha que tantas food techs morrem hoje? Nossa, muitos motivos. Deixa eu pensar o principal. Escalar é muito difícil. Escalar é muito difícil. E quando você trabalhar com bens de consumo, a não ser que você trabalhe com mercado de luxo, que você consegue vender... A gente descobriu esses dias com óculos. Deixa eu contar essa história. Posso contar uma história? Claro que pode. Muito bizarra. Eu vi um relógio na mão de uma pessoa que eu admiro e eu vi que era Cartier. E aí eu tirei um print, hoje em dia você põe isso, né, no Google. Aí eu tirei um print, aí vi lá, Cartier, R$1.400. Falei, pô, 1.400 puxado, vou pedir pro meu marido de presente de Natal, alguma data especial. Corta a cena, tô eu no shopping, falei, tá ali Cartier, eu vou entrar ali para ver se ele fica bom no meu pulso. R$140 mil. Eu falei, gente... O relógio. O relógio, eu achei 1.400. Mas você achou que o relógio... Olha só, muito desconectado. Não, mas você achou que o relógio da Cartier era R$1.400? Não tinha a menor dúvida. Um óculos da Cartier, uns R$2.000. Eu não tenho noção desse mercado. Mas, enfim, falando do mercado de luxo, é um mercado que você pode vender. Vou mandar um abraço em homenagem ao Bernardo, entusiasta, que adora o Cartier Santos. Um abraço para você. E tá me devendo sua visita aqui. Cartier, se você quiser também, me mandar lá para cá. Ela quer ser influenciadora da Cartier. Aí eu ando com sombra atrás. Viu? Mas então, acho que assim, mercado de bens de consumo, via de regra, você tem que vender muito, muito volume. E vender volume no Brasil é lidar com varejo, food service, logística, no nosso caso, logística congelada, e brigar com grandes multinacionais, e cadeia produtiva, e capital de giro, e imposto. Então, é muito complexo. Então, acho que elas morrem porque é muito complexo. Agora, vale a pena pegar investimento cedo? Investimento ou venture capital, ou eu pegaria sócio hoje investidor, em dia. ou algum desses tipos. Por que você pegaria? Eu não pegaria quando eu comecei, porque eu não tinha maturidade. Se eu fosse começar um negócio hoje, eu pegaria. Então, acho que vai muito da cabeça dos fundadores. Se eles já passaram por várias experiências antes, se eles estão num nível de maturidade maior, eu começaria, sem sombra de dúvidas, com o investimento. Não precisa pegar uma grande rodada, mas o investidor... Eu acho que você acelera. No início, quando, igual eu, que fiquei na feira 2 anos, quem que investia, né, lá atrás? Acho que não. E nem eu iria saber administrar também. Então, acho que você tem que ter uma musculatura para pegar investimento. Eu queria fazer essa área de produção. Que você... Vamos botar 2 contrapontos. Agricultura familiar versus agricultura de escala. Então, tem a gente tem uma questão que aconteceu, né, na evolução do sistema alimentar, que foi o acesso. A gente começou a dar acesso a pessoas que antes não tinham. Antigamente, você comia o que tinha no entorno, né? Então, a gente foi se desenvolvendo, as marcas começaram a industrializar, começou a ter escala e começou a dar acesso. Hoje, se você quiser comer uma lichia, que não está na época, você vai conseguir, e qualquer outro ingrediente. O matcha, que aconteceu agora, né? Esse fenômeno aí de um ingrediente japonês, você consegue. Então, acho que, por um lado, a globalização e a escala deu acesso. Por um outro lado, a gente parou de se perguntar de onde vem. Acho que isso é uma pergunta muito importante fazer para qualquer bem de consumo, seja ele alimentar ou físico, né? De vestuário, por exemplo. De onde vem esse tecido? De onde vem esse bordado? Então, quando você pergunta de onde vem... existe um relatório que é muito legal da Ellen MacArthur, que ela escreveu
se fosse um guia que chama Big Food Redesign, que é como você redesenha os modelos de negócio. E ele é um modelo de local radical, que é o que a gente aplica dentro da Nu. Então, 80% do que a gente consome vem num raio de 40 quilômetros da fábrica. A gente está em Patos de Minas, porque eu sou de Patos, mas... Por acaso, lá é a segunda maior bacia leiteira do Brasil e é onde é o nosso ingrediente mais caro. Então, quando você está perto do produtor rural e da agricultura familiar, você começa a dar resiliência e, via de regra, é um impacto ambiental menor, porque os sistemas, né, as agriculturas familiares, pequenos produtores, geralmente têm sistemas mais resilientes. Não necessariamente porque ele tem uma cabeça sustentável, mas é porque, para a fazenda dele, é mais sustentável ter um biodigestor e plantar o milho para poder dar para o gado e fazer o silo e tudo mais. Então, assim, existe uma resiliência ali ambiental e você trabalha com famílias, né? Você está empoderando pequenos produtores e não grandes corporações. Então, é um movimento muito mais complexo, porque, vamos colocar essa pizza, né? Seria muito mais fácil se eu usasse aroma em pó de queijo e não queijo de pequenos produtores rurais do interior de Minas Gerais, que dá um super trabalho. Se eu usasse aqui um corante, um conservante, né, seria muito mais fácil, num ponto de vista tanto de... E seria muito mais barato também, mas não seria a tese que a gente está provando. Então, assim, para mim, eu adoro ver pessoas, por exemplo, a Roca, né, que é uma... A gente trouxe aqui o doce de leite que, né, mandaram lá para casa e a gente trouxe aqui para o pessoal provar, mas são empreendedores que estão resolvendo um problema profundo e que estão olhando para o agro, né? Para o agro de uma outra forma. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu sou fã dos dois. Eu acho que a gente não vai mudar o mundo, a história do podcast. No Elevador Penso na Roça, que é um podcast que a gente fez, inclusive, com o Jabá. Ela vai voltar com o podcast. Começou a gravar ali, eu dei um chamado, depois de 90 episódios, eu falei, nossa, eu gravei só 6. Então, ela vai vir com a segunda temporada aí, trazendo uma galera interessante. Eu vou ficar ali em cima para ela trazer isso aí, até para mostrar esse lado, que nem ela falou, ela tem um lado da caipira e, ao mesmo tempo, do negócio, mostrando esse lado do Brasil. Assim, eu vejo que o Brasil é um país muito grande, eu acabei viajando muito, e eu acho que quando a gente fala muito de mostrar e de tentar permear os novos jovens, é muito disso, de mostrar o que é o Brasil em outras áreas. E, que nem você falou, às vezes as pessoas não têm noção. Eu falo um pouco isso, a geração atual ela meio que foi criada numa bolha. Uma bolha no sentido de que o pessoal usa o celular, mas não sabe que tem um monte de gente trabalhando para o celular estar funcionando. Sim. O pessoal está ali comendo queijo, que nem você falou, mas não sabe o processo que o queijo passa para ficar pronto. Quantas pessoas, quanto tempo, às vezes não sabe nem quanto que o leite de vem leite. da vaca, né, gente? Vamos dar uma mergulhada aí maior. Deve ter gente que não sabe. Então, assim, quando eu vejo esse outro lado, meu pensamento é o quê? É a gente dar acesso a certos tipos de informação, e é isso que eu tenho falado. A paixão pelo podcast. Isso aí. Agora eu vou em tom de provocação. Dá para fazer capitalismo consciente sem virar ONG? Dá demais. É mais difícil, né? É muito difícil fazer capitalismo consciente. Inclusive, a gente é parte do capitalismo consciente. A gente é uma empresa B. Eu não sei se você já teve algumas empresas B aqui ou se já foi falado. Posso falar um pouco sobre o que é empresa B? Empresa B é um movimento, né, de empresas que colocam no motivo de existir gerar esse impacto positivo em várias esferas. Então, cada um está tentando resolver alguma coisa. Pode ser uma empresa B que tem um serviço, pode ser um produto, pode ser... Enfim, diversas maneiras de ser B. E a gente troca muito. Então, é muito mais complexo, porque o modelo de sucesso, voltando à definição de sucesso, o modelo de sucesso ele é escala, é crescimento, é expansão. E aí, esse olhar para baixo do iceberg, né, o que está embaixo ali do mar, é um trabalho que só quem está querendo impacto e preocupado está fazendo. Então, dá para ser mais resiliente sem virar ONG. E a gente fala muito da história de não adianta você ser verde no vermelho, então tem que prosperar. No final do dia, o modelo de negócios ele tem todos os KPIs, margem, EBITDA, tem que pagar a conta, tem imposto.
Mas eu acredito que a gente está vivendo uma transformação não só de consumo, né, do consumo mais consciente. Então, o capitalismo consciente ele vai ter que passar por um consumo mais consciente. Porque se as pessoas não estão dando a mínima para isso, não adianta. Aí você vai fazer perfumaria, porque você vai vender para 5 pessoas que estão preocupadas lá com a sua bolsinha de pano na feira de orgânicos. E acho que é isso que a gente está querendo provar, é que dá para você estar no supermercado, na grande rede, ou seja, brigando com os grandes ali lado a lado, mas ainda assim olhando para essa forma mais consciente do todo, né? do modelo de negócios. É muito para além do meio ambiente, muito para além do social. É o modelo mesmo, a estruturação. Dá. Então, o Brasil, você acha que pode liberar o mercado mundial de snacks? Ou como você tem a visão do Brasil nesse... Eu acho que o Brasil tem um potencial gigantesco de liderar o movimento alimentar como um todo, né? A gente alimenta 800 milhões de pessoas por ano, a gente é uma potência no agronegócio, a gente é uma potência de mercado consumidor, né? Mas eu acho que ainda existe essa falta de atenção na alimentação, né? A gente estava falando muito sobre isso. Às vezes você vai lá, compra um parmesão, você põe lá na mesa, na confraria com os amigos, tem um vinho que veio de Portugal, um parmesão que veio da Itália, e aí você fala, gente, tem queijos maravilhosos no interior de Minas Gerais, no interior de São Paulo, por que você não traz um queijo daqui, né? Por que isso não é um motivo de orgulho? Por que o motivo de orgulho é trazer uma bolacha que veio lá da França, quando você tem, né, empreendedores maravilhosos aqui? Então, eu sinto que a gente tem esse lugar, primeiro, de valorizar o que é feito e produzido aqui no Brasil, de consumir esses produtos, e, segundo, de olhar para a biodiversidade nos países mais biodiversos do mundo. A gente poderia estar consumindo muito mais mandioca do que farinha de trigo, a gente poderia estar consumindo baru e não, né, outros tipos de nuts. Então, acho que tem um lugar de valorização dos nossos ingredientes que passa pelo empresário estar a fim de fazer isso e passa pelo consumidor pedir por isso. Então, acho que é desenhar. Isso aí tem que... E o governo incentivar também, né? Incentivar quem está buscando esses ingredientes que talvez são mais esquecidos, locais, biodiversos. Eu acho que isso é uma coisa que você está vendo. Produto da Mata Atlântica, produto da Amazônia, produto do Cerrado. Isso está começando a vir, mas ainda é bem nichado. Aproveitando, agora eu vou para as perguntas direto. Qual foi o seu pior dia como fundadora? Nossa, eu já tive tantos dias difíceis. Não, pode ser não precisa... um que você possa contar e... Eu tive... eu acho que quando eu perdi clientes grandes, assim, né, que existe uma... Eu não vou falar o nome do mercado, mas a gente perdeu um parceiro, assim, muito importante nosso durante muitos anos. A gente dedicou muita energia, tempo, foco para construir essa relação, e aí tiraram a gente. E nesse momento, assim, você fica se sentindo um pouco sem chão, né? Porque a proporção de poder de um supermercado grande com um pequeno rede, produtor, não, uma pequena indústria, é bem cruel, assim. E isso foi uma coisa que doeu, assim, doeu fundo por tudo. E aí depois a gente se reinventa, né? No final do dia, acaba que uma coisa pode virar um livramento. Mas esse foi um dia muito difícil. Eu acho que as mudanças que a gente teve de time, assim, né? Quando você desliga pessoas, é uma coisa que para mim é muito difícil desligar pessoas. Eu ainda não aprendi a fazer isso e ficar bem. A pandemia foi complexa, né? Porque o mercado todo nosso fechou de cafeterias. Claro que eu nem perguntei isso. Você não estava no digital. Como é que foi esse... Era cafeteria. Do dia para a noite, todo mundo fechou. E aí, como é que se reinventa? Eu fui para a roça, porque eu falei, gente... Não... Peguei meu marido, minhas filhas tinham 6 meses, falei, vamos para a roça para ver o que acontece. E tudo vai se reinventando, né? Acho que depois de um tempo você vai criando casca para saber que tudo passa, né? Então... Quem, nesse processo, você teve medo de desapontar?
Eu acho que é minha mãe, assim, pensando a pessoa que mais eu penso muito nela quando eu vou tomar uma decisão difícil, eu ligo muito para ela quando eu vou tomar uma decisão difícil, porque eu sinto que ela é muito sensata, ela é muito humana e no final do dia, eu acho que eu acabei surpreendendo muito ela na forma como a gente faz, mas também escutando muito. Então, acho que, não sei, ainda não sinto que eu desapontei alguém muito, não. Mas se eu pudesse falar alguém, seria ela. O que você ainda não venceu dentro de você como empreendedora? A comparação. É algo que eu ainda estou no processo lerê, da terapia. Mas a gente recentemente ganhou um prêmio que eu queria muito. Um dos dias difíceis também foi quando a gente não ganha, né? Alguma coisa que a gente quer muito. Mas a gente tem uma premiação, que é o 100 Startups to Watch, da PEGNI, Pequenas Empresas Grandes Negócios, que faz uma edição da revista só para 100 Startups to Watch. E esse ano a gente ganhou. Foi a primeira vez que a gente ganhou. E todos os outros anos a gente, enfim, perdeu. Qual era a pergunta? Qual era a pergunta? A pergunta é... O que dentro de você... comparação. Que você ainda não... que você não venceu. Que eu não venci ainda. E aí, enfim, ganhamos. Pô, esse ano a gente estava com um time em São Paulo, lá no Bioma, que é o nosso escritório, todo mundo vibrando e tal. E aí eu falei, galera, ótimo, mas ano que vem tem mais. Então a gente precisa estar ano que vem de novo. Então tem esse lugar da comparação, né? De olhar meio na grama do vizinho. E eu acho que um dos papéis dessa gestão holística é você entender que a pessoa está ali porque ela é uma escolha. Foi uma escolha sua não estar ali. Né? Foi uma escolha sua colocar esse limite. Então, mas ainda assim tem muita comparação. Então, acho que essa é uma coisa que eu queria vencer. Onde a Nu estará em 5 anos? Ela vai ser uma das marcas mais conhecidas do Brasil por esse trabalho de escalar impacto. E vai estar, se Deus quiser, alimentando muita gente com produto gostoso, saudável, prático. A marca quer ser o quê? Gigante de impacto, case global ou lifestyle nacional? Eu acho que a gente já teve essa coisa de ir para fora, né? Vamos para fora. Também por ter sido investido por um fundo de fora, a gente recebe muita... Mas eu acredito muito nessa teoria de fazer primeiro na rua, depois no bairro, depois na cidade. E é difícil você escalar no mundo todo. Então, a gente ainda quer... A gente quer ser reconhecido no Brasil e talvez que as pessoas de fora olhem para o case de uma marca que nasceu e cresceu no Brasil, mas não por estar vendendo fora ou... né? Então, essa é a melhor para você explicar isso. Se o Brasil fosse uma pessoa sentada aqui na nossa frente, o que você falaria para ele sobre como a gente come? Eu falava, tem muita coisa boa que a gente podia estar comendo que a gente não está comendo. Tem muita coisa boa para a gente botar nesse prato, fazer um caldo gostoso, rico, suculento. E muito melhor do que muita coisa lá fora que a gente está importando. Você acha que a indústria... a gente vai falar um pouquinho disso. A indústria não quer que a gente leia os rótulos? Você acha? Com certeza, né? É muito difícil você escalar. A gente estava falando desse desafio, né? As empresas escalam e se desvirtuam porque é desafiador mesmo. Aí você começa a tentar. Então agora eu vou colocar aqui um pouquinho de aroma. Agora eu vou colocar aqui uma essência. É normal. Então, durante muito tempo, a nossa alimentação ela era da grande indústria, né? Assim, alimentação não. Quem estava nas prateleiras. E hoje, eu fico muito feliz de ver esse movimento pulsante. Vocês receberam aqui o pessoal do Brownie. O Brownie foi uma das primeiras que fez diferente, né? Você tinha poucas marcas no Brasil. Sim, ele até contou essa transformação aí que você falou, de ter um pouquinho de industrialização, que ele demorou muito a querer fazer isso, até porque tem um movimento, é o que você está falando. Quando você começa a ter um produto natural, 100% natural, vamos dizer, feito manualmente, igual você falou, para você começar e ter mais validade, porque ele contou que teve períodos que ele deixava de vender, porque o mercado geral, ele olha e fala assim, tua validade é pequena. O shelf é um grande tema do supermercado. Isso aqui você não consegue ficar, isso tem não sei aonde, para transportar, que é o que a gente falou, o Brasil é muito grande, ele tem logística, influencia em muita coisa. Sim. Apesar de quem não... A gente só vê o produto na gôndola, a gente não vê o processo inteiro, que aí é aquilo que a gente fala de transformar, que é ele poder ser
viajar, Sim. ele poder estar lá, o cara ter Se previsibilidade. manter íntegro ali na gôndola. É uma longa trajetória que é até aquele produto que você está comendo chegou. O propósito não se anuncia, mas se pratica? Eu acho que é bom anunciar também para que as pessoas entendam por que você existe, mas se o propósito ele é só gogó e as pessoas não estão sentindo isso na prática, não vai se sustentar, porque no final do dia, quem mais tem que acreditar no propósito é o time, porque é quem está tomando decisão. Eu não estou lá na fábrica agora, nesse momento. Então, se eu não estou lá e as pessoas estão tomando as decisões com propósitos diferentes e com valores diferentes, na NU a gente fala muito sobre valores. Não vai sustentar. Eu vou te falar uma coisa que vai estar sendo completamente diferente lá. Então, acho que o propósito ele é a espinha dorsal, é cultura, né? Por que você existe? Eu acho que as pessoas têm que ter essa noção do motivo de existir. E não é fácil, porque tem muita desconstrução dessa coisa do sucesso, do que é uma empresa. Eu acho que são várias vertentes até você meio que entender qual é a sua. É o que você falou, um pouco de... Hoje a gente tem a possibilidade de poder escolher. Antigamente você tinha um modelo para ser seguido todo mundo. Hoje eu acho que já abre uma frente para você ter uma coisa do seu jeito transformadora e convencer, que nem você falou, a todo mundo da empresa a seguir aquele modelo seu. Eu acho que é mostrar por que isso é mais legal do que fazer outra coisa. No final do dia, tem que ser mais divertido, as pessoas têm que sentir que estão crescendo, né, profissionalmente, que estão sendo bem remuneradas por isso. Acho que é uma série de valores. Mas o propósito, no final do dia, eu acho que é o Eckhart Tolle que fala isso não sei se é ele que escreveu O Poder do Agora, mas é isso. Meu propósito é fazer o que eu estou fazendo com você agora. Meu propósito é estar gravando esse podcast agora. Daqui a pouco vai ser outra entrar coisa no táxi. Depois, então, assim, o propósito é você estar presente e fazendo o seu melhor, né? Meio Dharma do Vedanta. É você fazer o que está posto para você da melhor forma. Outra coisa, saudável não é gourmet, é simples? Com certeza, saudável é simples e pode ser gourmet e ser simples também, mas eu acho saudável super chique. E eu acho que essas coisas muito elaboradas são cafonas. E investimento errado vira algema? Com certeza. Eu acho que quando você faz uma rodada de captação, existe um tanto ali que é para teste, né? E se você testa coisas muito sólidas, tipo, vou abrir loja, né? Isso foi uma discussão que a gente tem até hoje dentro da NU de abrir loja. Se você faz um investimento de ativo ali que você não consegue sair, pode virar uma bela de uma algema. Mas existe um motivo para vocês não terem loja? Ou existe, quer dizer, motivo agora, né? Pode ser que... Pode ser que em 2026 apareça aí. Eu acho que a gente tem um grande mercado ainda no atacado, né? Tem um Brasilzão aí para poder desbravar. A loja seria muito boa para explicar a marca. A marca ela é muito difícil. A gente é uma marca que está dentro do congelado, né? Congelado não é um lugar gostoso. Você não entra ali no congelado e fala, que delícia, estou aqui no congelado, vou ficar olhando aqui essa gôndola. Não, é uma parada que você pega rápido. E aí, como é que você comunica ali naquele lugar que é Mas frio? Mas você nunca pensou em ter uma... como a gente chama, uma flagship, algum lugar que seja o lugar onde das pessoas realmente ter esse contato com a marca e com o produto e desmistificar, porque que nem você está falando, querendo ou não, existe uma coisa, o congelado ultraprocessado, o congelado médio processado e vai até o congelado do produto natural, que nem eu congelar uma fruta. Sim. Então, assim, nunca teve esse embate na empresa ou esse pensamento, ou isso é uma transformação? Nunca teve hoje, porque eu não entrei em nenhum call, mas diariamente. Diariamente. Não, a gente faz muito evento, que é legal, que a gente estava agora no Rock the Mountain, estamos agora na inauguração da Árvore da Lagoa, a gente está nos eventos fazendo o pão de queijo recheado, os sanduíches, os snacks. Coma um pão de queijo recheado com o doce de leite. Aham. E a gente já teve loja, a gente teve uma pop-up na Dias Ferreira em 2017. Tem tempo isso. Tem tempo. Naquela época, acabou girando tanto gerente na loja que eu falei, gente, esquece. Eu vou ser gerente da loja. Eu chegava, eu abordava. Sabe assim, entrava uma pessoa, saía, rotatividade enorme e um caos. Então, assim, existe sim essa vontade. Eu acho que tem
pão de queijo, tapioca, mandioca, né? Todo o universo da nossa marca é uma paixão nacional, assim, os ingredientes, mas a gente precisa de mais maturidade e timing. Mas, sim, existe esse papo. Estou sentindo que isso é alguma coisa para 2026, mas eu gostaria de agradecer a sua participação. Se você quiser deixar a rede social, você falou que não tem site de venda, mas alguns pontos onde você vende, e que você deixasse uma mensagem para o pessoal que acompanhou hoje aqui. É isso. Obrigada, Cássio, pelo convite. Foi um prazer, foi um papo que desde a hora que eu cheguei aqui foi muito legal. Então, que bom que você está abrindo esse espaço e mostrando que o Rio de Janeiro tem muito empreendedor legal, tem motivo, sim, para a gente estar aqui no Rio de Janeiro. Essa é a ideia. Para as marcas serem criadas aqui, elas nascem com muita bossa e um olhar diferente, né? Nem pior nem melhor do que São Paulo, mas é diferente. Eu acho que a gente tinha que abraçar mais as diferenças. Então, assim, os pães de queijo, os produtos da Nu, em geral, você encontra nas redes de supermercados, Swift, Carrefour, Hortifruti, Zona Sul, Pão de Açúcar, São Paulo, São Marché, Varanda, enfim, Angelone, Zafari, uma série de supermercados. Você encontra a gente nas redes Nu_Alimentos, ainda sem uma sombra, mas talvez ano que vem a gente tenha um pouco mais do que acontece. E eu estou no LinkedIn, Rafaela Gontijo, e vai ser um prazer. Se você escutou, se tem coisa que você quer conversar e continuar essa prosa, eu estou por lá, recebendo sempre ideias, elogios, reclamações, insights, e é sempre bom trocar. E aí, de recado, acho que a gente falou muito sobre consumo, né? No final do dia é fazer esse alerta para o consumidor, olhar de onde vem o que você está consumindo, onde você está gastando seu dinheiro suado, que o seu dinheiro, no final, é tempo, né? O tempo que você dedicou para ganhar esse dinheiro, o tempo que você está dedicando para comprar. Então, comprar de quem está tentando resolver algum tipo de problema. E, com certeza, essas pessoas vão fazer produtos melhores para o meio ambiente, para a saúde das pessoas e para a sua saúde. E, possivelmente, vai ser mais gostoso também. Então... Obrigado mais uma vez. Pessoal, acompanha a gente no Spotify, no YouTube, Apple Music. Eu vou deixar o link da Nu, vou deixar o link lá onde se encontrar. E continue acompanhando a gente, compartilha, dá o like, manda para todos os seus amigos. E obrigado por mais um programa.